Olá, bom dia, tudo bem? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje vai ser sobre crédito imobiliário dos bancos do Brasil, Bradesco e Itaú. E quem vai participar desse Cresce Esclarece vai ser a advogada Daniele Acamini. Bom dia, Daniele, tudo bem? Bom dia, Cristiane, tudo ótimo, e você? Tudo bem. Dani, nós vamos falar hoje sobre o crédito imobiliário e assim, eu queria começar com uma pergunta para você. Para realizarmos uma comparação, assim, sobre as taxas de juros do Banco do Brasil e Bradesco, você pode falar, e do Banco Itaú, você pode falar sobre essas taxas de juros, quais as menores, quais as maiores, enfim, discorrer sobre o assunto. Tá bom. Bom, atualmente a taxa mínima do Itaú é 8,8, a do Bradesco 8,85 e a do Banco do Brasil 8,99. Só que é importante, quando o cliente for fazer o financiamento, ele observar não só a taxa de juros, mas todos os custos que envolvem o financiamento. Então ele precisa ver qual que é o custo do seguro, que o financiamento envolve 2 seguros, o de morte e invalidez permanente, o de danos físicos e também a tarifa de administração. A tarifa de administração é a mesma em todos os bancos, né? Ela é cerca de R$ 25. Agora, o que varia muito de banco para banco é o seguro de morte e invalidez permanente. Além de variar de banco para banco, ele também vai variar em razão da idade do cliente. Quanto mais velho, maior o custo do seguro. Então, nem sempre um juros menor representa também um custo menor. Não, não representa. Ele tem que analisar, fazer as simulações em todos os bancos para fazer esse comparativo. Ele tem que olhar sempre o SET, que é o custo efetivo total, né? Qual o menor SET? Porque nem sempre a menor taxa de juros reflete o menor SET. E aí, mas isso só indo nos bancos, analisando, estudando, é só ele pode fazer isso? Exatamente. Ou ele pode procurar também uma consultoria que o ajude nessa parte. E em relação às amortizações, você pode explicar mais ou menos como é que funciona, qual o prazo no momento do financiamento e que tipo de amortizações que podem ser utilizadas no momento do financiamento imobiliário? Tá, são 2 tipos de amortização. Ele pode fazer amortização em dinheiro, com recursos próprios, aí ele pode fazer isso a qualquer tempo, durante o contrato de financiamento, ou com o uso do FGTS. Se for com o uso do FGTS, ele tem que fazer a cada 2 anos. Tá? O que é importante? Quando ele for fazer a amortização, ele tem 2 possibilidades. Ele pode ou reduzir o prazo e manter o valor da prestação, ou ele pode também diminuir o valor da prestação e manter o prazo. O que a gente sempre aconselha? Se a prestação cabe no bolso, ele reduz o prazo, porque aí ele vai pagar menos no final do período. Sim. Então, quanto menos tempo, melhor, então, na sua opinião. Sim. Quais os sistemas de amortização mais utilizados? Você já falou, né? Mais utilizados pelos bancos. A maioria dos bancos utiliza a SAC, mas alguns bancos, por exemplo, o Banco do Brasil e o Bradesco, eles utilizam a Price também. Qual que é a diferença, né? A Price, ela começa menor. Então, se o cliente tem uma renda menor, fica mais fácil dele conseguir o financiamento todo que ele precisa na Price. Agora, se a renda dele for suficiente, tanto na Price quanto na SAC, vale a pena ele estudar e, de repente, ele reduzir o prazo e fazer na Price num prazo menor. Mas isso independe da renda da pessoa que está adquirindo o imóvel ou a pessoa que tem maior poder aquisitivo, escolhe Price, escolhe SAC? Eu não sei, explica melhor para mim essa situação. É assim, quanto maior a renda, mais fácil dele fazer essa escolha. A SAC, ela vai reduzindo mês a mês, né? Então, ela começa maior. Então, de repente, às vezes ele quer um financiamento de 500 mil e a renda dele não dá para 500 mil na SAC, porque a prestação começa maior, então ele teria que ter uma renda maior. Então, a alternativa para ele ter todo o financiamento, seria optar pela Price, que a prestação é um pouquinho menor no princípio. A diferença é que uma mantém, né, a Price ela é constante e a SAC ela vai diminuindo. Independente do sistema, todos eles têm correção monetária. A correção é a mesma nos 2 sistemas. Então, aí depende também da escolha da pessoa que está adquirindo imóvel. O que é mais vantajoso para ela? Sim. O ideal é ele fazer as 2 simulações e verificar qual que é a melhor opção para o caso dele. Então, assim, pelo que eu estou percebendo, o ideal antes de fazer um financiamento imobiliário é você ir nas agências e estudar cada situação. Exatamente. Porque cada um oferece uma vantagem diferenciada, é isso? Exatamente. E em todas, fazer simulação de todos os bancos, nos prazos variados, nos sistemas de amortização variado também. Que outra coisa, né, que se tem um mito é que assim, vou fazer no maior prazo possível. Às vezes não vale a pena, porque às vezes você diminui lá 5 anos... E a prestação varia muito pouco, R$200, R$300. Então, ele tem que fazer várias simulações e fazer conta mesmo. O que vale mais? É você ter o menor tempo, então, de pagamento, é isso? Sim. Menor tempo desde que caiba no bolso confortavelmente. No momento do financiamento, quanto a pessoa ela pode comprometer a renda dela? Como é que é feita essa análise? Explica direitinho para mim. Tá certo.
Isso vai variar de acordo com a política do banco, mas geralmente o que o banco ele considera? Que você pode comprometer até 30% da sua renda. Então, isso seria o ideal, né? Isso que o banco considera. Mas eu acho que o importante é quando você for fazer o financiamento, se for um casal, por exemplo, você comprometer somente a renda de um deles, porque em qualquer imprevisto você não deixa de ficar, você não fica inadimplente. Então, ainda que o banco possa comprometer até 30% da renda do casal, eu acho que vale a pena o casal sentar, conversar e, de repente, não comprometer tudo isso, porque no caso de um ficar desempregado, fica pesada a prestação para pagar. Entendi. Quais os financiamentos mínimo e máximo dos 3 bancos, do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú? Bom, no SBPE, né, no SFH, o máximo é 950 mil. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília, e 800 mil nos demais estados. O mínimo, o Itaú e o Banco do Brasil, 80 mil, o mínimo de financiamento. No Bradesco, ele não tem um mínimo de financiamento. Você pode financiar desde que sua parcela não seja inferior a R$200. Ah, entendi. Essa é a conta que eles fazem. Eles fazem. Esses 3 bancos também oferecem financiamento pela carta FGTS? Bom, a carta FGTS quem oferece é a Caixa Econômica. O Banco do Brasil, ele tem um produto similar, mas com outro nome, que seria a aquisição FGTS. É a mesma coisa, só muda o nome, mas é o único banco que oferece essa linha de financiamento. E por que é o único banco? Você pode explicar para a gente? Porque hoje, né, os únicos bancos que operam com o funding do FGTS, que é o funding dessa linha, é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, só os 2 bancos fazem o Minha Casa Minha Vida. Que são bancos públicos. Exatamente. O Aquisição FGTS ou carta FGTS e o Procotista. E você acha que é vantajoso o financiamento através do Fundo de Garantia, em cooperação SBPE? Explica assim, detalhadamente para mim, a diferença entre o FGTS e o SBPE. A vantagem e desvantagem de cada um, e se todo mundo pode escolher a carta FGTS ou SBPE ou não, para quem que é direcionada a isso? Tá. O que diferenciam é basicamente que os financiamentos pela linha do FGTS, né, ele tem uma taxa de juros menor. É o Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo para quem tem renda hoje até R$9 mil, e aí o valor do imóvel vai variar dependendo da localidade dele. Então, tem que olhar lá a região onde o imóvel está e tudo para ver qual que é o valor máximo. Você tem mais ou menos uma base de valor? Varia muito dependendo da quantidade da população, da cidade e tudo mais. O Aquisição FGTS, o Minha Casa Minha Vida é para imóvel novo. O Aquisição FGTS, ele tem a mesma regra basicamente do Minha Casa Minha Vida, mas ele serve para imóvel usado. Ele também tem taxa menor. E o Procotista, que é a última linha, né, com funding do FGTS, que quem opera também é a Caixa, o Banco do Brasil. São imóveis no mesmo valor do SBPE, até 950 mil em alguns estados e 800 em outros. E qual que é, para se enquadrar no Procotista, o que o cliente precisa ter? Ele precisa ter 36 meses, pelo menos 36 meses de contribuição no FGTS. Não precisa ser esses 36 meses na mesma empresa, ele pode somar todos os períodos que ele contribuiu para dar os 36. Ter contrato de trabalho ativo ou 10% do valor do imóvel em saldo em conta FGTS, para ele se enquadrar. O que muita gente confunde é que, assim, não necessariamente ele precisa usar o FGTS na aquisição daquele imóvel, né, mas ele tem que ter essas condições. Não ser titular de imóvel, né, proprietário. Sim, tem que ser o primeiro. Não precisa ser o primeiro, mas na ocasião ele não pode ter imóvel na região onde ele trabalha, onde ele reside. Entendi. E ele não pode ter financiamento ativo em nenhum local do país. O banco analisa tudo isso. E desculpa, entra para mim no SBPE de novo, a diferença do FGTS. Bom, o SBPE serve para todo mundo que consiga comprovar a renda necessária para o financiamento. Você não precisa ter contrato de trabalho ativo, você pode ser autônomo, liberal, não tem essas condições. E aí a única coisa que tem, assim, é que o valor do imóvel tem que ser até 950 ou 800 mil, dependendo da localidade. Caso seja maior, o que acontece? Ele vai para uma outra linha, né, que é a carteira hipotecária, que aí a taxa de juros é livre, então ela fica um pouquinho maior do que essas que a gente citou no começo. Então não existe uma vantagem entre uma ou outra carta, vai depender bem da situação de quem está adquirindo imóvel, é Exatamente, isso? Das condições que ele reúne para se enquadrar em uma linha ou outra. E retomando o assunto, que eu acho importante, assim, quais as principais exigências desses bancos para aquisição da casa própria? Bom, principalmente, né, que ele não tenha registro no SPC, no Serasa, no Cadim.
que ele não tem um histórico de inadimplência grande, porque tem gente que assim, hoje eu não tenho nada no Serasa nem no SPC, mas é um cliente que entra e sai do Serasa, aí paga, limpa, aí volta, e aí é um histórico ruim, né? E renda comprovada, e aí vai depender da política de cada banco, como é feita essa comprovação de renda. E mesmo que existe algum impedimento, você acha que existem bancos que acabam liberando financiamento, dependendo... Porque também depende da situação que é analisada, né? Sim. Mas você acha que acaba ocorrendo essa liberação? Sim, o que o banco vai analisar é o perfil do cliente no mercado, né? Como é que ele se comporta no mercado, qual é o nível de endividamento dele hoje. É isso que o banco vai olhar para conceder o crédito. Mas a exigência é grande dos bancos. É um pouquinho. Por que é melhor fazer o financiamento pelo correspondente? Bom, hoje a maioria dos correspondentes, eles não cobram para fazer esse trabalho para o cliente, né? Porque ele é remunerado pelos bancos. Então, você vai ter uma pessoa lá que vai te assessorar, muitas vezes sem custo, e que vai conseguir fazer esse comparativo para você e todos os bancos. Eu entendo também que o correspondente ele acaba sendo isento, né? Quando você vai na agência do banco, o gerente vai te vender as vantagens daquele banco. Sim. E aí, se você se encanta, às vezes, pelo que ele está te vendendo, você acaba não indo em outro. Com o correspondente, como ele trabalha com vários bancos, ele vai te mostrar todas as alternativas. Ele vai mostrar a realidade. Exatamente. E é um apoio, que na verdade o correspondente é um corretor de imóveis dentro da agência, né? Sim, ele faz essa parte do financiamento, né? Então, ele auxilia em todo esse trâmite e muitas vezes sem custo. Então, é vantajoso ter um correspondente nas agências, então? Nas agências ele não pode ficar, né? Mas ele tem fora das agências, geralmente perto dos bancos, e todo o país hoje tem bastante correspondente. Bacana, viu? O Melbourne, via Facebook, ele mandou via Facebook a pergunta: bom dia. Quanto à idade da pessoa e o prazo de financiamento? Qual a idade máxima nessas instituições? Geralmente, né, os bancos trabalham com prazo máximo de 80 anos. Você pegando a idade do cliente mais o prazo de financiamento, não pode ser superior a 80 anos. O Banco do Brasil, por exemplo, são 80 anos, 5 meses e 29 dias. Mas a gente faz sempre a base aí dos 80 anos, né, somando o prazo do financiamento mais a idade do cliente. Então, quanto mais velho, menor o prazo que ele pode financiar. Com certeza. Então, Sim. mas assim, uma curiosidade minha que veio dessa pergunta dele, qual é o tempo máximo de financiamento, então, de um banco? Olha, o Banco do Brasil, por exemplo, ele faz até 420 meses. Se tiver dentro dessa regra, né? Se a idade dele, mais o prazo, mais os 420 meses, der menos de 80 anos e 5 meses, ele pode fazer em 420 meses. Mas, geralmente, os bancos fazem até 360. Tiago Dias Pereira mandou uma pergunta via Facebook. Como que eu calculo a TR na tabela Price? A TR ela é calculada da mesma forma, na Price ou na SAC, tá? Não tem distinção. A TR ela é calculada sobre o saldo devedor. Você vai pegar o saldo devedor, calcula o índice da TR e aí eles atualizam o saldo. Mas não tem diferença da forma que é calculada a TR em nenhum dos dois sistemas de amortização. A comprovação de renda, me explica, ela é feita no casal geral. Em casais homoafetivos, como é que funciona no momento do financiamento do imóvel? É a mesma coisa, a mesma análise? Não há distinção hoje, né, para casais homoafetivos ou não. O que depende muito da política do banco. O Banco do Brasil hoje, ele admite que a renda seja composta por até 3 pessoas. Ah, não sabia disso, achei que era 2. Até 3, desde que elas tenham um vínculo. O Bradesco admite marido e mulher, o casal com união estável. O Itaú também, marido e mulher, o casal com união estável. Mas não faz diferença se essa união é homoafetiva ou não. Mas no caso, vamos supor, uma curiosidade minha, eu queira financiar um imóvel junto com meu irmão, por exemplo, eu posso tranquilamente? Não. Não posso? Não. No Banco do Brasil pode, porque é permitido. Mas nos outros bancos não pode. Entendi. E as pessoas que trabalham, que têm renda, que tem uma renda fixa, um valor fixo todo mês, ou às vezes nem é fixo, mas tem condições de comprar um imóvel, tá? Só que ela não tem como comprovar essa renda. Como é que fica a situação dessas pessoas no momento que elas querem adquirir o imóvel? Bom, aí vai depender da política do banco, mas geralmente o que o banco
utiliza? Se ele declara imposto de renda, ele pode apresentar o imposto de renda lá e serve como comprovação. Isso nos 3 bancos, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco? Isso. Tá. Agora, no Banco do Brasil, até renda de 1.868,22, para ser mais exato, o banco aceita uma declaração de próprio punho do cliente informando que recebe aquele valor, bom, gente. junto com a declaração do serviço que ele presta, né, de para quem ele presta esse serviço. O Banco do Brasil aceita decore também, feito por um contador, dos últimos 6 meses informando a renda. O Bradesco, por exemplo, ele aceita o Prolabore, no caso de empresário. Tá. Mas aí o que é necessário? Você manda o Prolabore e você tem que mandar os extratos também da pessoa física. O extrato, ele não serve para comprovar a renda, mas ele serve para embasar o que ele declara como Prolabore. Porque se ele apresenta um Prolabore de 50 mil, por exemplo, ele tem que apresentar uma movimentação bancária compatível com esses 50 mil. Então ele serve para subsidiar o Prolabore. O Itaú, ele vai, se você for correntista, ele vai pegar pelo seu histórico de conta e ele consegue aprovar o crédito pelo seu histórico de conta. E quais os limites máximo e mínimo que os bancos financiam? Você pode retomar isso daí, o valor? O máximo é 950 mil, dependendo do estado, ou 800, né, para ficar dentro do SFH. E o mínimo é 80 mil no Banco do Brasil e no Itaú, e no Bradesco, desde que a prestação não seja inferior a R$200. Eu queria que você retomasse também com relação aos principais problemas cadastrais que podem ser enfrentados nesse momento que pode impedir realmente que a pessoa não vai conseguir de jeito nenhum financiar o imóvel. Principalmente SPC e Serasa, né? O que a pessoa precisa, a primeira coisa antes de ir da entrada no financiamento, fazer uma consulta lá, ver se está tudo ok, porque às vezes fica aquela conta de telefone que você nem lembra mais que existia num valor pequeno. E acontece, né, gente? Acontece. Sim. Então, fazer uma pesquisa, SPC, Serasa, ver se não tem nada. Cheque sem fundo, né, que fica naquele CCF também é importante ver. Então, geralmente a gente sabe do nosso histórico, mas tem algumas coisas que a gente esquece, acontece mesmo. E descobre, assim, às vezes nessa hora. Então, dá uma pesquisada no SPC e Serasa, principalmente. E lembrar também de uma coisa, né? Se você está se programando para fazer a compra de um imóvel, você tem que reduzir seus gastos, né? Você não vai ficar comprando carro, fazendo um monte de endividamento, porque depois sua renda não vai ser suficiente para aprovar o financiamento. Para conseguir financiamento. Tem que estabelecer prioridades, né, gente? Exatamente. Aí você compra o carro, você financia às vezes, né? Então tem que ter essa organização. E depois que você identifica o problema também, é possível você solucioná-los e voltar na agência e seguir em frente, né? Sim. Como que é a comprovação de renda para autônomo? A maioria dos bancos hoje não aceita extrato, né? Você falou Itaú... que é imposto de renda, né? Isso, o Itaú ele aceita, mas ele vai fazer uma análise de outras formas lá também para subsidiar essa aprovação de crédito. O extrato, geralmente serve para embasar algum outro documento que ele já apresentou, né? Como no caso do Bradesco que a gente citou, um Prolabore, uma declaração de imposto de renda, ele vai embasar essas informações. Eu acho que, no caso, é mais declaração mesmo. É difícil aceitar extrato de banco, né? Que é uma coisa que varia muito também, Exatamente. Né? E no Banco do Brasil, ele pode fazer um decore também. Eu queria saber qual o valor cobrado por essas instituições na avaliação do imóvel. Olha, eu vou passar o valor que está valendo hoje, né? Mas aí o cliente, quando ele for fazer o financiamento, ele precisa ir lá e consultar, porque isso tem uma tabela de serviço do banco que costuma alterar. Hoje, o Banco do Brasil e o Bradesco, eles cobram R$3.100. É importante ressaltar que R$3.100 no Banco do Brasil é para o SBPE. Deixa eu só definir, esse valor ele já está incluso dentro do financiamento ou não? Não. No Itaú você pode incluir, se você quiser, no financiamento. E no Itaú, a tarifa hoje é 3.420. No Banco do Brasil, né? 3.100 no SBPE, mas se você for para uma linha de FGTS, o Minha Casa Minha Vida, aquisição FGTS ou Procotista, o valor da tarifa é de 1,5% sobre o valor financiado. Quanto esses bancos estão cobrando de taxa de aquisição de crédito? A única taxa, né, tarifa que é cobrada para o financiamento é a tarifa de avaliação de bens em garantia, que é essa que a gente acabou de falar o valor. Existe uma outra taxa também, que é a taxa administrativa, que é cobrada mês a mês, que é R$25 mensal, mas essa está incluso no valor da prestação.
Entendi. E existe uma diferença entre pessoas que são correntistas desses bancos e outras pessoas que não são? Na verdade, assim, o que o banco vai olhar é o rating do cliente e o comportamento dele no mercado, né? Quanto melhor o cliente for, mais ele consegue, melhor, a taxa é melhor para ele. Alguns bancos, eles também, assim, dependendo do pacote de serviço que você contrata, você tem uma taxa menor, você tem uma taxa bonificada por ter um pacote de serviços. E aí você, cancelando esse pacote de serviço, você volta para a taxa normal. Tá. Então, isso é importante o cliente observar também, porque às vezes ele acha que está fazendo um bom negócio, mas ele está comprando lá 5, 6 produtos diferentes, e se ele deixar de ter aqueles produtos, ele tem uma taxa maior do que nos outros bancos. O Banco do Brasil, se você leva a conta salário para lá, você tem uma redução na taxa de juros também mensalmente. Significativa? Em torno de 0,4%, 0,5%. Então, às vezes é vantagem mesmo você ser correntista. Você precisa ser correntista porque é sempre feito em débito em conta. Isso que eu ia perguntar. Sim, você necessariamente precisa ser correntista. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco também a respeito da taxa de juros, assim. Nem sempre a taxa de juros menor significa um custo menor também. Isso. Discorre a respeito desse assunto, por favor, Daniela. Tá. A gente fez um estudo recente, né, para comparar financiamento para 3 faixas etárias diferentes. A gente fez para um cliente com 30 anos, outro com 45, outro com 63. E mesmo com essa variação de, às vezes, 0,5% na taxa entre um e outro, a gente percebe que, às vezes, o banco com taxa de juros maior, o custo efetivo dele fica bem menor, porque o seguro é menor no banco. Entendi. A gente observou, por exemplo, o Banco do Brasil, para cliente mais velho, ele é a melhor opção de financiamento. Cliente na faixa dos 60 anos, ele é muito melhor que qualquer outro banco, porque o seguro dele é muito mais baixo. O seguro dele chega a ser metade do valor dos bancos que têm taxa menor. Então, vai depender muito desse perfil, né? Porque o que tem que observar? Além da variação da alíquota de seguro que variando de banco para banco, também tem banco que reajusta mais vezes o seguro do que outros, no aniversário do cliente. Tem banco que a cada 2 anos reajusta, tem banco que reajusta um tempo maior. Então, é bom ele olhar toda a planilha. Quando ele vai fazer a simulação, ele tem a planilha de mês a mês, como é que é feito esse pagamento. Então, ele tem que olhar o todo, fazer a somatória, verificar quanto vai variar o seguro, quanto vai atualizar esse seguro, né, no período todo. Ele tem que fazer esse exercício e comparar mesmo. Tem que sentar e colocar na ponta do lápis para poder Dani, então saber. Vamos simplificar. O que a pessoa tem que analisar de verdade no momento que ela vai fazer, então, o financiamento do imóvel dela, tá? Vamos simplificar. Ela não tem que observar sua taxa de juros. Então, assim, especificamente, o que tem que ficar bastante atento? Tem que ficar bastante atento. A taxa de juros, né, ao custo efetivo total, mais do que a taxa de juros, ao pacote de serviço que ele está agregando nesse financiamento, se essa taxa é bonificada, não é bonificada, porque se ele tiver que, de repente, ter 3, 4 produtos que não vai estar no custo, não vai estar no set, né, do financiamento, mas ele vai estar pagando, ele vai ficar mais caro também o financiamento, e olhar a tabela toda. Os bancos, quando eles fornecem a simulação, ele manda todo o gráfico mês a mês, então ele olhar tudo, analisar tudo mesmo. E se tiver alguma dificuldade, procure alguém que entenda ou procure um correspondente para ajudar ele nessa análise. A gente tem que pensar que um financiamento de um imóvel é um financiamento a longo prazo. Sim. Então, não dá para fazer as coisas assim, sem pensar muito, pensar, sem analisar. Estudar, sem analisar, exatamente. Né? É uma aquisição séria para a vida, Sim. né? E, chegou uma pergunta aqui, Fábio Luiz Desidério, via YouTube. É obrigatório um corretor de imóveis ser correspondente bancário habitacional? Não, são coisas diferentes, né? O corretor de imóvel, o trabalho dele, a função dele é fazer a venda do imóvel. Sim. O correspondente, ele auxilia nessa questão do financiamento. Ele pode fazer as duas funções, né? Mas não tem essa necessidade dele ser correspondente habitacional. Agora, o que eu acho interessante é que o corretor, ele se informar, entender um pouco mais essa questão de financiamento, até para auxiliar na hora da venda. Porque o que a gente percebe hoje é que muito mais que vender o imóvel, ele teria que vender o crédito, né? Porque não adianta você mostrar para o cliente imóvel que, de repente, ele não consegue comprar. Então, seria interessante ele ter ideia de quanto o cliente pode dispor de financiamento para mostrar os imóveis mais naquele perfil. Porque você geralmente se encanta pelo aquilo que você não pode, né? Quando você vê todos. Para ele ir numa venda mais assertiva. E como é que você, mais ou menos por cima, você sabe como é que o corretor faz para se transformar num correspondente bancário?
Você tem mais ou menos uma... Ele precisa de algumas certificações hoje, né? E procurar o banco para fazer esse cadastro de correspondente. Bom, nós estamos encerrando o Cresce Esclarece de hoje. E, Daniele, você podia dar uma palavra final no encerramento do nosso programa? Eu acho importante, né, não só o cliente buscar essas opções todas, um correspondente na hora de fazer o financiamento, mas o corretor também, se tiver dúvida, ele pode ir lá consultar o correspondente, que acho que todos nós estamos abertos a isso, Sim, né? claro. A ajudar, para esclarecer, para a gente sentar junto, que é o objetivo de todo mundo. O corretor é vender e o nosso é fazer o financiamento. Então, acho que a gente pode fazer isso junto para ter uma melhor opção aí para o cliente. Tá bom, Daniele, Tá bom? muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos e até a próxima semana com mais um Cresce Esclarece.